Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre a queda histórica do PIB de toda a União Europeia, dando um destaque principal para os países que já estavam com maiores problemas financeiros e qual será o impacto disso na própria União Europeia e no resto do mundo. Maravilha, pessoal, antes nossos mensagens de sempre aí, vejam a nossa live de hoje, 20 horas, hein, pessoal, não percam. As últimas aí realmente têm sido sensacionais. A gente se planeja, por 1 hora apenas, mas acaba durando aí 2 horas. Começamos a falar temas diversos. Realmente é muito bacana. E aí nossas comunidades também, pessoal, temos a comunidade no WhatsApp, só mandar o e-mail, é uma comunidade interativa. Temos uma comunidade no Telegram apenas de leitura, o link está na descrição. E temos também o nosso canal pago com estratégias para esse momento tão maluco que estamos vivendo. E muito importante, pessoal, muitas pessoas têm perguntado, sobre o curso aí de inteligência artificial, análise preditiva. Estamos terminando, realmente está ficando muito legal. Assim que atingirmos então 30 mil inscritos, vamos lançá-lo aí. Maravilha, pessoal, então vamos começar falando aí, do nosso problema principal, que está exatamente quebrando aí as economias. Essa doença maldita aí que não podemos dizer o nome, senão, somos censurados aí pelo YouTube. E vejam aí uma questão muito importante que trouxemos, pessoal, exatamente, aquela velha expressão, o que a Globo não mostra, não é mesmo? Vejam como deveria ser, exatamente exposto a questão dos números, gente? Então, o William Bonner, sempre chora, coitado. É muito duro quando, você percebe que o mundo não é, um conto de fadas, que tem pobreza, que tem miséria, que tem, doenças, olha só. Então ele chora ali todo dia, mas é isso que ele deveria apresentar, pessoal? Não é o número total, então, de casos, e sim o número percentual referente à sua nação, tá certo? Você não pode comparar uma nação do tamanho do Brasil com a França, porque no Brasil tem muito mais, habitantes. Você não pode comparar o Brasil com um país menor, você tem que comparar em termos reais, Exatamente sobre isso aí que a gente vai falar, inclusive, no nosso curso de análise preditiva. A forma exatamente de você ver os dados é muito importante, pessoal? Então, qual é a forma correta? É exatamente a morte por milhões de pessoas, tá certo? Aí você nivela, obviamente, estatisticamente falando, o número de pessoas, o tamanho aí das nações. Então, se a gente for ver dessa forma, vejam aí que temos muitos países realmente na frente do Brasil, inclusive países aí europeus, pois claro, o problema começou bem antes também, isso também é importante levar em consideração, mas vejam aí, o próprio Reino Unido, gente, que é um país aí tão avançado, Itália, Chile, França, até os próprios Estados Unidos aí estão então bem na frente. Mas de novo, claro que é importante levar em consideração que nós aqui, começamos ali a subida praticamente no final de abril. Então o gráfico da esquerda mostra isso, esses números totais relativos e absolutos, e em relação ao gráfico direito temos apenas o Brasil. Vejam realmente que ele está aí abaixo de muitas nações, tá certo? E um dos países aí que a gente pode falar, que começou praticamente com o Brasil e está à frente, então, é o Chile. Vejam só, praticamente não falam dele aí nos telejornais. Então ficamos realmente muito impressionados como a mídia distorce essas informações. A gente vai falar sobre isso nos vídeos, pessoal, do final de semana. Então de domingo e de segunda-feira também vamos relembrar essa questão, porque realmente as pessoas estão com uma informação completamente errada. E vejam aí então, pessoal, esse gráfico realmente é inacreditável. A economia dos Estados Unidos, gente, frente as outras crises, Que coisa, então, quanto que caiu o PIB e quanto tempo demorou para se recuperar. Então vejam aí, a maior queda é exatamente de 2007, a crise de 29 certamente não está aí, porque na época não tinham ainda como mensurar esse tipo de coisa, falamos isso no vídeo passado, mas realmente a crise de 2007 é incrível quanto caiu. Foi realmente uma queda aí muito profunda, praticamente 4%, já é inacreditável, 4%, enquanto que essa queda de agora, vejam aí, em azul bem escuro, 2020, está ali quase nos 11%.
de queda de PIB, né? Então, realmente, pessoal, é uma queda extraordinária e é o que a gente sempre fala, como essa crise é diferente das outras, como não é simplesmente uma crise, né, que veio aí e vai embora rapidamente. Não é assim, pessoal. É algo que veio para mexer com as bases financeiras mesmo, mexer aí com, né, o dólar sendo a moeda de reserva do mundo, mexer com o valor das moedas fiduciárias. Por isso que o ouro, mais uma vez, hein, gente? Vamos falar sobre o ouro aí também na nossa live, que é muito importante, pessoal. Como as pessoas, né, seguem ainda, né, investidores aí que falam em uma ação específica, que falam, né, vira, nossa, fazem meme com ação. Gente, ação é uma coisa muito séria, não dá para você fazer meme com ação, né? Imagina que tem pessoas que vão investir dinheiro da vida, suado, sangue, e não vão conseguir ter aquele dinheiro tão cedo de volta, né? Então, pessoal, tomem muito cuidado. O nosso escopo sempre foi realmente, né, os investimentos a longo prazo, para as pessoas não perderem o dinheiro tão suado que elas conquistaram. Então tomem muito cuidado, pessoal. E esse gráfico então mostra exatamente isso. Não é uma crise apenas que vai vir e vai embora, é algo que vai mexer sim com as bases econômicas e por que não dizer humanas. E vejam aí, pessoal, uma outra questão muito importante, e isso tem tudo a ver com a questão das moedas fiduciárias que a gente vai mostrar no final do vídeo. Vejam então, né, a taxa aí de desemprego, como realmente nos Estados Unidos o impacto foi muito maior, e aí a queda, né, já teve uma certa queda, apesar do que a gente sempre fala que há, né, questões aí também de análise de dados. Olha só, gente, por isso que a gente, né, vai bater cada vez mais nessa tecla. Como você ter uma análise de dados correta é ideal, é importante para você tomar suas decisões, né? Vejam que assim, é muito estranho esse dado porque o desemprego está caindo, mas o pedido, né, de auxílio, desemprego sempre aumenta desde que começou o problema, né? Então já temos um total, falamos no vídeo passado também, 17 milhões de pedidos e mesmo assim está caindo, né? Isso nos causa muita estranheza, é aquilo que a gente falou, o mais provável, né, fazendo uma análise de dados aí, de uma forma bem simples, o mais provável é que aquelas pessoas que ganham mais, que estão nas empresas há muito tempo, estão saindo, e as pessoas que estão sendo contratadas realmente são pessoas aí com menos, né, habilidades, com vagas temporárias. É óbvio então que a renda do trabalhador está sendo dilacerada, gente. E de novo, olha que impressionante, né? Isso não entra nesse gráfico, olha só, né? Então, qual que seria um gráfico ideal para a gente ter essa visão e que realmente nós aqui não sabemos onde poderia ter origem disso? Acreditamos que nem tem isso agora, né? Porque são dados aí que demoram, obviamente, para serem publicados, mas o ideal seria assim, olha, a renda, né, média do trabalhador era tal, agora com essas novas contratações é tal. Mas é óbvio, gente, que isso é mais difícil de você conseguir, né? Você ter aí o número do pedido de seguro-desemprego, o cara vai lá e pede e já está lá no relatório. Agora, a renda ao longo do tempo é bem mais complicado. Então, de qualquer forma, vamos tomar cuidado com isso daí. Parece até, né, olha só, a recuperação de desemprego realmente está sem nem ver, e não é assim. Mas o que mais nos chama a atenção realmente é a questão da Europa, gente. Vejam aí que a Europa continua, né, num crescente enorme de números de desempregados. Tá bom? Isso também vai ser muito importante para analisarmos a questão da União Europeia. Então vamos lá finalmente, olhem aí, né? Então a economia registra a maior contração já registrada, gente. Nos 19 países que usam o euro como moeda, o PIB caiu então 12,1% no segundo trimestre. Essa é a maior queda desde que o registro começou em 1995, excedendo de longe o visto na esteira da grande, né, crise financeira de 2008. Então, de novo, gente, realmente é muito impressionante. Vejam ali que o primeiro trimestre do ano, né, chegou a cair quase 4%. E na época a gente falou, olha, isso aí é muito pouco, perto do que vai ser no segundo. E em relação a 2008 já tinha superado, hein, o primeiro trimestre já tinha superado 2008. E veio o segundo, então, com essa queda que, sem dúvida alguma, é um recorde triste para a humanidade, né, gente, porque muita civilidade humana veio da Europa, então quando a gente vê esse tipo de número realmente é muito, muito triste, né? E ontem também mostramos, né, o PIB dos Estados Unidos foi nessa mesma esteira, mas vamos entender direitinho então, saindo, né, do macro, entrando, né, em cada país, o que foi exatamente que aconteceu, quais foram os piores países aí.
PIB, então, da França, Itália e Espanha, gente. Olha só, hein? Sofrem quedas históricas em meio ao problema do bichinho aí. Então, olha só, né? Na verdade, a queda dos Estados Unidos foi de 32,9%, realmente muito maior, né, que da União Europeia, no segundo trimestre de 2020, e aí agora foi a vez, então, da União Europeia. A zona do euro, formado por países do bloco que adotam a mesma moeda, então teve uma queda, né, de 12,1%. Em relação ao mesmo período do ano passado, isso é muito importante, né, pessoal? Olha só, essa queda de 12,1%, e de novo, né, como é importante analisar os dados, foi em relação ao outro trimestre. Olha só, gente, que também foi histórico, né? Então, aí, se comparar com o ano passado, é um tombo de 15%. Que coisa, hein? Como a gente falou isso, quem assistia aí os vídeos nossos, né, de quando saiu os primeiros dados aí do primeiro trimestre, falamos exatamente isso, né? Que pena. Então, olha só, e o The Wall Street Journal previa, né, uma queda aí de 11,3% de um trimestre para outro e de 14% no anual. Então foi, né, consideravelmente aí maior a queda. Começando pela França, então, desabou 13,8% em relação ao outro trimestre, e em relação ao ano passado, então, foi uma queda de 15,4%. Uma nação como a França, né, gente, realmente é incrível, e ele fala aí que é a sexta maior economia do mundo, com certeza é um dos países mais importantes, né, da União Europeia, só perde para a Alemanha, na verdade, que é o grande credor de tudo. Em segundo vem a França, né, que coisa a França ter um tombo, né, desse tamanho, e a Itália 12,4% em relação então ao trimestre passado, e em relação ao ano passado, gente, olhem, esse número realmente é incrível. Será que o Brasil vai ter, né, uma queda dessa também? Pode ser 17,3%, gente, é muita coisa. Em relação à Espanha, né, que sempre falamos aqui, é realmente o país da União Europeia que está mais complicado. Vejam aí, 13ª maior economia global e sofreu então 18,5% em relação ao último trimestre. Gente, olhem a queda em relação ao ano passado, 22,1%, gente. Não é brincadeira. Isso é um tombo que realmente é visto só em países emergentes, né, na Ásia, na África e na América do Sul, América Latina, né? Que coisa. Então, vendo um gráfico, vejam aí como foi realmente a primeira queda, né? O primeiro trimestre ficou no chinelo. Então, Espanha, França e Itália liderando completamente, com a queda aí, né, da Espanha. Olhando agora essa tabela, né, pessoal, vamos ver aqui também, realmente, olha aí, um país que não falaram, né, na matéria, mas também teve uma queda muito importante. Vejam aí, Portugal, então, 16,5%, né, uma queda realmente absurda também, e aí está, né, então, realmente Espanha, 22,1%, França, 19% e Itália, 17,3%. Uma coisa muito importante, né, gente, vejam aí, a zona do euro, então, ficou com essa queda absurda, né, de 15%, em relação, a queda de 12%, gente, é só em relação ao trimestre, né, então em relação ao ano foi realmente 15%, muita coisa. E vejam aí uma coisa que é importante, né? Não foi um dos países mais afetados, mas é o grande financiador. A Alemanha também ficou, então, com uma queda aí anual de 11,7% e na comparação do trimestre, então, 10,1%. E aí, exatamente, né, gente? Fica a grande questão, será que a União Europeia vai aguentar? Então, no momento aí, né, que todo mundo está passando por dificuldades tão grandes, será que a Alemanha vai continuar bancando todo mundo? Vejam que, né, as demais quedas não foram tão absurdas, mas também é algo considerável. Falamos ontem, né, a Bélgica aí quase 15% também. Meu Deus, gente, é realmente muita coisa. A Áustria, hein, a Áustria, que é um país aí tão avançado de todas as formas possíveis e imaginárias, 13% de queda. Realmente é incrível. E aí, gente, a questão mais importante que a gente trouxe, né, para a reflexão, vejam que o euro frente ao dólar realmente está ganhando bastante, então valorizou muito em relação ao dólar. E aí, né, trazemos exatamente essa reflexão. Muitas pessoas falam que o dólar vai deixar de ser a moeda de reserva, com todos os absurdos que o Banco Central está fazendo, e fica exatamente o questionamento. Será que seria uma boa, né, você substituir o dólar pelo euro? Nós realmente acreditamos, né, gente, de forma fundamentalista que não, né? Por quê?
olha tudo que a gente acabou de ver, né, pessoal? Quando você fala de um bloco, é até mais difícil, porque você começa a ter muitos problemas em alguns países, você fica muito dependente de um outro país, né, no caso a Alemanha, financiar, né, então realmente é um grande risco para o euro, a Europa manter essa união enorme. Então, assim, não dá para, né, você apostar que uma moeda como o euro seria a nova moeda, exatamente por todos esses problemas que falamos, né? E vejam que continua então aumentando o desemprego, o que vai com certeza refletir num PIB do terceiro trimestre pior de novo, e aí realmente vai ficar muito difícil, gente. Então, de forma, né, fundamentalista, aí não tem como você falar que o euro seria uma moeda melhor que o dólar. Vamos ver depois de que tudo isso aí afetar o euro, como que vai continuar o valor dessa moeda. Maravilha, pessoal. Sempre temos que lembrar, gente, não é a questão da moeda em si. A moeda sozinha não diz nada, né? Ah, tá tendo inflação dentro do país, isso é uma coisa. Mas em relação às outras moedas, né, como está o comportamento? Os Estados Unidos estão gerando dinheiro à torta direita, estão com um problema fiscal enorme, a produção está caindo, maravilha. Qual o país melhor? Europa, olha aí, tudo ferrado, né? Japão, pior. China, 1000 vezes pior, né? Então você não tem, assim, um país, um lugar que esteja melhor, que esteja fazendo, né, as reformas que você precisa fazer para não ter tanto gasto no Estado. Então não há, gente, não há. E fica, então, unicamente, né, as moedas se sobressaindo exatamente em relação, os metais, na verdade, se sobressaindo em relação às moedas. Mas dentre as moedas, todas estão com as suas bases completamente comprometidas. Maravilha, pessoal! Então vamos falar sobre a obra. Já postamos ali no nosso Instagram. Quem não entrou ainda, entre toda manhã, né? Pegamos aí o livro, que extraímos a obra. O nome da obra está tudo no vídeo que colocamos, então está realmente muito legal. Quem não entrou, entre ainda. E a obra de hoje é simplesmente a Barca de Dante, meus amigos, olha só, extraída aí diretamente do livro, né, A Divina Comédia de Dante Alighieri, uma das nossas obras também, né, queridas aí. E fundamental esse livro, pois foi um dos primeiros livros que trouxeram, né, o próprio idioma italiano, vejam só, para um novo patamar, em um momento que só se escrevia e se lia obras em latim no meio acadêmico, não é mesmo? Então começou aí o Dante com vários outros autores, meio que codificaram, vamos dizer assim, né, as bases da literatura italiana, e aí está. É nada mais, nada menos, né, que Dante, com o seu mentor, digamos assim, né, no mundo espiritual aí, Virgílio. Sim, o mesmo Virgílio da Eneida. Vamos falar um dia aqui sobre essa obra, que é maravilhosa, exatamente, né? O conto de Enéas, quando saiu ali da guerra de Troia e fundou Roma, não é mesmo? Uma grande nação aí como Roma tem que ter uma história, né? De fundação ligada a um herói mítico, claro, pois isso mostra poder em relação aos seus vizinhos. Mas voltando, né, para a história aqui, se a gente for falar sobre isso, vai fazer um vídeo só sobre isso. Voltando, é exatamente, né, o Dante indo visitar o inferno, então, com o seu mentor Vigílio, e vejam aí os desesperados, né, ao redor deles. Realmente é um quadro maravilhoso. Maravilha, pessoal, está no Louvre, né, pois é de Delacroix, então a maioria dos grandes quadros de Delacroix estão no Louvre. Então, realmente, quem, né, puder visitar depois de toda essa loucura aí, quando essa loucura passar, vale muito a pena. Maravilha, pessoal! Então não percam às 20 horas, estaremos aí falando sobre, né, do pinico à bomba atômica. Começamos, né, com economia, muito sério, tal, e acaba, né, falando aí de micro, né, de física quântica até astronomia. Então é muito bom, vale muito a pena, estão todos aí convidados. Então é isso aí, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!